Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Clube 1259. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos já dar início, tá, pessoal? Vamos só aguardar aí uns 3 minutinhos enquanto os demais colegas dê tempo de ver o link da nossa aula, tá bom? Façam todos um excepcional dia. E aí, pessoal, vamos começar aqui. Eu fiz uma enquete, desde ontem eu venho fazendo algumas enquetes aqui para entender melhor o que passa na mente de vocês, né? Quando diz respeito a sucesso, resultados, progresso na vida, enfim, todas as nossas áreas que são interligadas uma na outra para que assim possamos viver o melhor dessa terra. E esse termo sucesso, dinheiro, grana, que a galera pensa muito que não tem nenhuma relação com Deus, né? E acaba no meio do caminho ali se frustrando porque tem Deus como um ser pobre, um ser escasso e acaba tirando aquelas conclusões para a própria vida dela e levando uma vida pobre, né? Quando eu falo a questão da pobreza, é pela parte de improdutividade. E uma pessoa que é improdutiva, naturalmente, ela também não tem bens financeiros, bens materiais, nem na mente e nem no físico. Então, qual que é o maior lance desse tempo nosso de hoje, dessa nossa sociedade onde muitos vivem mais vagando do que propriamente tendo uma vida próspera, uma vida abundante, aquela que realmente o Senhor deixou para nós. E quando falamos necessariamente de abundância, de prosperidade,
acaba que temos a nos comparar com as outras pessoas, né? Por isso que eu fiz algumas enquetes nas minhas comunidades de ontem para hoje para entender onde que está o gargalo, onde que está sendo ali o principal problema. E eu, desde o início, eu já tinha uma conclusão sobre isso, e apenas confirmou que realmente a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade, vamos assim por dizer, ela comanda todas as outras áreas do nosso corpo e da nossa vida. Então, se hoje você não tem ali uma mente ainda fertilizada, uma mente ali voltada realmente para ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que cria negócios, que cria soluções, uma pessoa que ama problemas. Mas como assim, Cristian, amar problemas? Quem que gosta de problemas? Exatamente. Amar os problemas para que através de você venham as soluções. Porque nessa vida ganha mais, tem mais resultados quem resolve mais problemas. Então, se hoje a sua vida ela consiste em apenas fazer mais do mesmo, ou fazer apenas aquilo que lhe pedem, está aí o grande problema. Conseguimos identificar um dos problemas da causa de você ainda não ter atingido resultados expressivos. E daqui para frente faremos uma série aí de 7 aulas, onde iremos falar justamente, desculpa o barulho da pessoa, tem esse cachorro aqui, desabençoado aqui. Então, faremos uma série de conteúdos voltado para a mentalidade. Mas não é apenas uma mentalidade comum, como você já deve ter visto em algum lugar, ou algum papinho de coach, ou conversa de pastor, não. Não é isso. Realmente é uma mentalidade voltada para o reino, ou seja, a mente de Cristo. E escreva aqui nos comentários, se você tiver coragem, qual tipo de mente você tem hoje? Cristo, a minha mente hoje, ela consiste no seguinte: eu quero mais da vida, mas eu ainda não tenho tido tantos resultados. Então, acredito que a minha mentalidade ela é mediana, ela é uma mentalidade ainda comum. Ou se você já acredita que tem a mente de Cristo, também escreva aqui nos comentários, Cristo, eu tenho a mente de Cristo, ou eu comecei a estudar mais sobre a palavra de Deus e vi que a nossa mentalidade ela pode ser ainda maior do que ela é. Deixa eu saber aqui de vocês qual o tipo de mente que vocês têm. Enquanto vocês escrevem aí nos comentários, eu vou falando da minha mente, como ela era e como ela é hoje. A minha mente, há uns anos atrás, quando eu estava trabalhando CLT, eu tinha uma mentalidade mais ou menos assim. Eu queria enriquecer, eu sempre tive esse sonho de enriquecer na vida, ser um homem próspero, ajudar minha família, ajudar os dentro de casa, ajudar pessoas estranhas, mas eu não tinha ideia do que eu faria para conseguir enriquecer. Ou seja, eu não tinha um plano, um método. Eu continuava trabalhando para os outros, enriquecendo os outros, nada contra quem é CLT, não estou aqui para falar mal de CLT, mas acredito que a vida vai muito mais além disso. E aí foi o que eu descobri e foi o que virou a minha mentalidade. Então, a minha mentalidade hoje, ela é realmente uma mentalidade voltada para o reino. Eles acharam que eu ia falar que era uma mentalidade rica, né? É uma mentalidade voltada para o reino. E aí, no decorrer da nossa palavra de hoje, nós vamos entender qual o tipo de mente que devemos ter. Qual o tipo de mente que Cristo tem. Qual o tipo de mente que o Espírito Santo derramou sobre nós. Isso é muito importante. Talvez uma das nossas aulas mais importantes até hoje. Porque entender isso, eu vou conseguir fazer reflexões mais críticas ao meu respeito. Reflexões em que sentido? As minhas crenças,
aos meus paradigmas, aos padrões que eu venho fazendo, a rotina que eu venho levando, para que assim eu possa mudar a minha mentalidade. Ou seja, passar por um processo de metanoia. Metanoia, no termo original da palavra, significa mudança de mentalidade. E um dos propósitos de Jesus ter vindo à Terra foi justamente deixar para o homem comum uma das suas principais heranças. Qual uma das principais heranças de Cristo? A sua mente. Mas, Cristo, o que que eu posso fazer com a mente de Cristo aqui na Terra? Se você estiver com esse tipo de questionamento, talvez agora essa dúvida passando em sua cabeça, talvez ela seja justamente a resposta da vida que você vem levando até hoje. Porque depois que terminarmos essa aula, sua mente nunca mais será a mesma. Basta que você fique aqui comigo até o final. Então, eu ontem fui tocado para fazer essas enquetes, fazer algumas mudanças aí, até fiz algumas postagens lá no meu Instagram. Quem me acompanha aqui deve ter visto que eu já comecei alguns movimentos aí, porque realmente eu acho que a palavra é incomodar mesmo, meus queridos. Realmente me incomoda ver as pessoas viver hoje uma vida tão escassa ou uma vida ali tão mediana, porque alguém colocou na cabeça delas que ela não pode passar de um ponto A para um ponto B. Isso realmente virou uma guerra dentro de mim. Uma guerra em que sentido, Christian? Você vai agora atacar todo mundo? Não, eu vou atacar só a escassez e a pobreza que existe na vida das pessoas. A minha guerra é contra isso. Porque numa era tão repleta de informação, de tecnologia, penso eu que devemos ser filhos e filhas mais governantes. Em que sentido? Em exercer tarefas sobre a nossa vida, estabelecer metas para alcançar resultados, abominar a procrastinação, a preguiça, a autossabotagem. O que mais? Acabar com a escassez, ajudar mais o próximo, praticar mais a gratidão. E isso tem tudo relação com a nossa mentalidade. Então, uma aula como essa de hoje vai incomodar as pessoas que estão conformadas com a vida que já levam. E está tudo bem quanto a isso. A mensagem de Deus é para aqueles que têm ouvidos e para aqueles que querem ouvir. Porque não basta apenas eu ter dois ouvidos e não absorver o que está aqui na palavra de Deus. Então, tudo isso que estou passando para vocês aqui hoje realmente vem dos céus. Eu senti esse incômodo dentro de mim ontem e acredito que o Senhor vai provocar um grande movimento aí nos próximos dias. Eu ainda não sei o quê, mas estou adiantando para vocês em primeira mão, porque a gente precisa ser sensível. A gente precisa ser sensível àquilo que Deus coloca em nossas mãos. E por muitos anos, por muito tempo da minha vida, eu fui um cara resistente. Resistente à voz de Deus, a ouvir o meu coração, a ter um pouco mais de sensibilidade pelas outras pessoas, a ser um cara mais empático. E aí talvez não, tenho certeza que foi por isso que até hoje eu não tive tantos resultados tão expressivos. Porque no momento que nos tornamos, eu estava escutando essa passagem, eu acho que foi ontem, no momento que nos tornamos barreiras, barragens, represas, que a gente retém o poder do rio fluir em nossa vida, a gente não compartilha aquilo que a gente já sabe, a gente não só torna a nossa vida mais dolorosa, como também a gente torna a vida dos outros irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que todos os dias milhares de pessoas morrem nessa terra, no Brasil e no mundo, porque não abrimos nossa boca?
ou porque não fomos capazes de oferecer uma moeda de ajuda para o próximo? E da onde que vem isso tudo, Cristo? A Juscelia acabou de dar um spoiler sobre isso. Vem da nossa infância, vem da nossa adolescência, vem da nossa vida adulta, vem principalmente dos nossos pais, professores, padres, pastores, mentores, todas as pessoas que você associa nessa vida, e até mesmo do ambiente que você convive. E meu papo aqui não é para que vocês mudem de endereço da noite para o dia ou que deixe de falar com as pessoas da noite para o dia, não, não é isso. Mas você precisa causar dentro da sua mente essa inconformidade com a vida que você tem hoje. E aí eu refletindo sobre a minha vida, né, quando eu trabalhava para os outros, eu pensei, Deus, cara, por que que existe tanta coisa bonita lá fora, tanto lugar fascinante, parece um céu, um paraíso, e eu vivo aqui nessa vida tão escassa, tão medíocre? Eu comecei a fazer perguntas para Deus, comecei a questionar a minha vida porque ela estava daquela forma. E se hoje você está numa vida semelhante à minha, de uns anos atrás, seja porque você não está fazendo perguntas. Quem aqui gosta de perguntas? Ou quem aqui foge de perguntas? Responde aí para mim. Você é o que pergunta ou você é apenas o que responde as perguntas? Deixa eu ver se tem como fazer uma enquete aqui. Eu acho que tem, eu só não sei como. Mas seria interessante uma enquete como essa, né, para saber de vocês aí, porque eu sei que muitos de vocês vão ter vergonha de falar, e tudo bem. Não vou obrigar ninguém aqui a falar se não quiser. Deixa eu ver, acho que tem, mas eu não sei fazer aqui. Depois eu vou pesquisar. Mas vamos fazer a enquete aqui boca a boca. Quem aqui é quem? A enquete é: você é alguém que faz perguntas ou alguém que responde perguntas? Número um, eu sou a pessoa que faz perguntas. E número dois, aqui responde apenas perguntas. Coloca o numeralzinho aí, que eu vou olhar aqui no chat. Ó, a Raquel é a que faz perguntas, isso é bom. Vamos lá, pessoal, vamos animar, vamos interagir aqui, que o que Deus tem para nós aqui nessa aula é grandioso. Vocês vão entender no final que eu quero, aonde que eu quero chegar com esse assunto. Quem mais tem coragem de responder aí? Eu vou responder também aqui. Eu sou o número um. Eu gosto de fazer perguntas. Eu era o número dois, mas hoje eu sou um. Então, enquanto vocês respondem, não precisa ficar com vergonha, pessoal. Aqui nós estamos em família, estamos aqui entre irmãos, tá? Não é motivo, não é intenção minha envergonhar vocês aqui de forma alguma. Pelo contrário, eu quero é ajudar vocês a entender o que vocês estão passando aí, né? Então, com isso, acaba que quando só somos o tipo de pessoa que responde perguntas, não temos tanto resultados quanto esperávamos. E nem temos tanta informação daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é conselheiro, Deus também é conselheiro. Deus provém todas as coisas, também provém todas as coisas. Mas Deus não é só isso. Na palavra de Deus fala que Deus também é nosso amigo. Se Deus é nosso amigo e nós gostamos de fazer perguntas para os nossos amigos na vida real, na vida física, por que não perguntamos a Deus também as coisas? Por quê? Vergonha? Não, Cristo, eu sou uma mulher muito tímida, né? Que nem a Jusceli falou aqui, eu sou uma pessoa que tem vergonha, eu tenho medo da resposta que eu posso ter de Deus, eu tenho medo de não falar nada. Deixa eu contar algo aqui para vocês, para lavar a alma de vocês, que quando eu soube isso, eu lavei minha alma com essa notícia. Existem duas respostas que Deus pode nos dar quando perguntamos a Ele algo. Quando fazemos uma pergunta a Deus, e aí eu vou trazer essa reflexão lá para o livro de Jó, lá para o finalzinho do livro de Jó, acredito que a partir do capítulo 32 em diante, Jó começa a fazer uma série de perguntas a Deus.
por que isso, por que aquilo, Deus, por que está acontecendo isso, por que o Senhor fez isso, por que o Senhor permitiu isso? E aí Deus, como um ser amoroso, sábio, maravilhoso que ele escutou tudo aquilo que Jó perguntou para ele. Só que aqui, a questão de Jó é que Jó estava em um estado de profunda tristeza e amargura na vida dele. Não temos nem como comparar o nosso sofrimento atual com o de Jó naquela época. Me desculpem, mas se algum de vocês já abriu a boca aqui para falar que sofre igual a Jó, não é verdade. Jó foi um cara que foi provado por Satanás a passar pela extrema dor dessa vida sem morrer. Eu penso que Jó, eu estou conjecturando isso, a Bíblia não fala, eu acredito que Jó, ele viveu o estado da morte em vida. Perdeu os gados, toda a riqueza que ele tinha, perdeu os filhos, ficou apenas a mulher, perdeu a nobreza que ele tinha, o status, a fama que Jó tinha. Jó viveu em um estado miserável. Não pode nem dizer que Jó era um mendigo. Naquela época, comparado a hoje, Jó não era um mendigo. Ele estava pior do que um mendigo. Quem conhece a história de Jó, quem não conhece, eu aconselho, leia para vocês nunca mais abrir a boca de vocês e falar que vocês sofrem nessa vida. Vocês não sabem o que é sofrimento. Talvez vocês saibam o que é uma dor de um luto, talvez vocês saibam o que é uma dor de uma perca, de um objeto, de algo que vocês ainda não têm na vida de vocês, que está em falta, mas a dor de Jó vocês nunca vão saber. Peçam a Deus, clamem a Deus para que nunca passem pela situação de Jó, porque muitos homens e mulheres de hoje não suportariam o que Jó passou. Jó foi um cara que viveu mais de 10 anos, se não me falha a memória. Deixa eu abrir o áudio de Raquel para você me ajudar. Raquel, foi isso mesmo? Foi mais de 10 anos a vida de Jó em estado de miséria? Foi. Mais de 10 anos Jó viveu em um estado de miséria. E assim, quem não conhece a história, vou resumir aqui. Jó perdeu a família, todos os bens, recursos, os familiares desapareceram, sumiram, os parentes de Jó, todo mundo sumiu, porque existe realmente a família, e existe realmente aqueles que só estão próximos de você quando você tem algo que convém a eles. E Jó retrata muito bem isso. Então, essa passagem de Jó, esse estado que Jó viveu de extrema miséria, veio lá de trás, quando Satanás estava passeando, rodeando no mundo, e aí os anjos foram ter com Deus, e aí Satanás entrou na fila para falar com Deus. E aí, quando chegou a vez de Satanás, Satanás falou para Deus: Deus, eu estava caminhando pela terra. E aí Deus falou, né? Estou me arrepiando todo aqui. E aí Deus falou, né, Satanás, tu viu meu servo Jó? Homem temente, né? Homem forte. Satanás vive sim, Deus, mas sei lá, eu acho que ele só te adora, eu acho que ele só teme ao Senhor pelo que ele tem. Deixa eu tocar na vida de Jó. Deus disse, pode tocar em tudo de Jó, só não tira a vida dele. Tá bom, combinado. Aí Satanás voltou para a terra e começou a tocar o terror na vida de Jó. Começou os filhos, rebanhos de gados, ovelhas, terras, trabalhadores, tudo, até chegar na saúde física de Jó. Só que a saúde física de Jó não o levou à morte, a morte propriamente dita. Mas Raquel, comigo, olhando a história, a passagem da Bíblia, que Jó basicamente ele viveu num estado que muitos viverão na consumação dos tempos. Se não me engano, na sexta trombeta, que os espíritos da morte serão soltos na terra para tocar o terror na vida dos ímpios, que fala lá em Apocalipse que as pessoas buscarão morrer e não conseguirão. Eu acredito que foi o estado de Jó naquela época. Você concorda? Concordo.
porque chegou o momento, Jó não pediu com as próprias palavras, mas acredito que chegou vários momentos de Jó pedir a Deus a morte, que para ele seria melhor a boa morte do que aquilo que ele estava vivendo, com a rejeição da mulher, vivendo lá na porta da cidade, em um profundo estado de miséria. Nós vamos já voltar para a questão da mentalidade, pessoal. Isso aqui foi algo que chegou agora, veio direto do céu. Acredito que isso aqui tem total sentido com o que estamos falando hoje. Então, Jó foi lá para a porta da cidade, pior do que um cachorro vira-lata, cheio de sarnas, com o corpo todo ferido, e a Bíblia fala que o corpo dele estava tão descamado. Não sei se vocês já viram aquela doença que dá, escária, né? Escária, eu acho que é escária que dá no hospital, que dá nas costas, geralmente, que é uma ferida Urticária, tão não? profunda. Como é, Raquel? Urticária. Isso, perfeito. Que é aquela doença que dá, acredito que vocês já devem ter visto ou conhece alguém que dá por uma infecção bacteriana. Eu acho que é de bactérias ali que tem, né? E que passa ali para a pele, que é tão forte essa bactéria, essa inflamação, que ela come a carne, ela come o couro, a pele e fica na carne viva. Então, o corpo dele, a Bíblia fala que ele ficou em completo corpo de chagas, cheio de chagas, feridas abertas. E que a dor de Jó era tão profunda e que ele não aguentava ele usava as unhas, não aguentava, e ele pegava caco de telhas para coçar o corpo dele. Imagina aí na sua mente agora. Não vim aqui para falar sobre miséria, desgraça, não, mas imagine isso, isso é história bíblica. Isso é a história de um dos maiores homens considerados de fé que a Bíblia já viu. Um homem que foi realmente experimentado nas mãos de Satanás. E aí, passado 10 anos, Jó chegou, aí voltamos para o nosso contexto de perguntas. Jó chegou para Deus, depois de ter passado por uma série de problemas na vida dele, ter amigos caluniando, julgando ele. A mulher de Jó desejou que Jó se matasse e amaldiçoasse Deus, porque nem ela suportou. E claro, na condição humana que ela estava, ela não tinha a fé que Jó tinha, falou que nem uma louca nesse momento, uma mulher insana. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. O que tu vai fazer da tua vida? Então, Jó chegou para Deus e começou a questionar Deus, fazer perguntas. E é isso que eu quero levar vocês hoje. Claro, nós não temos a vida que Jó teve, louvado seja Deus por isso. O sofrimento que Jó passou, nós não precisamos passar, porque Deus já enviou o seu filho para que carregasse todas as chagas, todas as feridas, todo o pecado que era imputado a nós. Jesus já levou lá na cruz. Fique em paz quanto a isso, tá? Christian, mas aqui está um sofrimento, tô igual a Jó. Não tá, não. Vocês não sabem nem a sombra do que Jó viveu. Lê um pouco, lê o livro de Jó, vocês vão se apaixonar pela história de Jó. Eu li, me apaixonei, já li umas 2, 3 vezes, eu não paro de ler porque é maravilhosa a história de Jó. Né, Raquel? Pra Renova a gente nossa fé, né? renova. Renova demais a fé e assim, aprende, nos ensina a não ser pessoas reclamonas, Raquel, né? Nos ensina a nós ser pessoas ali murmuradoras, vitimistas, porque embora saibamos que esteja difícil ali, mas a gente sabe que é um processo que precisamos passar, que falta alguma coisinha para a gente subir um nível, e que se ainda não encontramos, não subimos esse nível, é porque precisamos passar ali pelo deserto, né? Pelo vale ali dos ossos secos, para a gente sair dele com louvor. Então Jó soube suportar. Teve momentos ali que Jó, na condição da carne dele, falou algumas bobeiras, mas foram bobeiras que são perdoáveis aos olhos de Deus.
E Jó também sofreu muita perseguição com os amigos deles, viu, Raquel? Isso me traz uma reflexão muito forte que devemos selecionar muito bem quem são nossos amigos aqui nessa vida. Porque, porque Jó tinha ali uns 3 amigos mais próximos, que ele confiava, andava na casa dele, comia na mesma mesa, mas no momento que Jó precisou, descer a chibata, como se diz, viu, no pobre de Jó, judiaram com Jó de um jeito que a vida deles foram poupadas pela oração de Jó. Então, veja só o quanto que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Lá no finalzinho, Deus voltou para Jó, restituiu ele, como vocês sabem, no final da história, deu-lhe porção dobrada de tudo quanto Jó tinha. Jó dobrou filhos, fazendas, cabeça de gado, bode, cabra, tudo Jó foi restituído em dobro. Mas a vida dos amigos de Jó ficaram por um fio da oração de Jó. Então, o quanto que é importante sermos justos nessa terra, Raquel, de mantermos firmes, de saber, porque lá no final, a justiça, a confiança que você teve na justiça de Deus é quem vai resolver a sua causa. Então, Jó, ele chegou para Deus, perguntou, Deus, por que isso, por que aquilo? E aí Deus, né, voltando para a nossa passagem de hoje, que já vamos ler, Deus voltou-se para Deus, tá bom, Jó, já que você sabe tanto, tá me fazendo tantas perguntas, aonde que você estava quando eu fiz a fundação da terra? Aonde que você estava quando eu criei os animais? Aonde que você estava quando eu aprumei o centro do universo na palma das minhas mãos? Aonde que você estava quando eu delimitei a água do mar para que chegasse em tal limite da areia? Aonde Jó e aonde Jó. E Jó entendeu e falou para Deus: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendeu, Jó entendeu ali que aquele processo que ele viveu foi uma permissão de Deus. Foi uma permissão de Deus porque Deus não quer o nosso mal. Mas aí Deus conhecia tanto o coração de Jó a ponto de deixar o próprio Satanás tocar na vida dele. Então isso é diferente dos dias de hoje? É um pouco diferente. Talvez o sofrimento que Jó teve, os nossos problemas de hoje é diferente. Mas aqui o que eu quero trabalhar com vocês é justamente quando Jó chegou para Deus, foi que Jó encontrou as respostas que ele precisava daquilo que ele estava passando. Vocês percebem só? Jó passou 10 anos, depois de 10 anos, chegou-se para Deus e perguntou a Deus o motivo dele estar passando por aquilo. Então, talvez você tenha um problema há muitos anos, ou o deserto que você esteja atravessando já tenha durado mais tempo do que deveria. Já parou para pensar nisso? O povo lá do Egito eram para caminhar 40 dias no deserto. Caminharam 40 anos por conta de reclamação. Ah, que eu não gosto disso. Ah, não, que a água está muito gelada. Não, que o sol aqui está muito quente. Não, Deus, que a noite está muito frio aqui, eu não tenho cobertor. E isso, e aquilo, e aquilo. E aí, o que me cabe a entender desse contexto é que não fazemos as perguntas certas para Deus, Raquel. Se não temos ainda as respostas, é porque não fazemos as perguntas certas para Deus. E aí existem duas maneiras, não sei se vocês vão concordar comigo, que eu entendi que Deus nos responde. A primeira maneira que Deus nos responde é Ele mesmo nos respondendo através de oração, através de uma palavra maravilhosa como essa que estamos tendo hoje pela parte dele, ou ficando em silêncio.
Mas como assim, Cris? Ficando em silêncio? E como é que eu vou saber o que eu preciso? Talvez vocês não saibam disso. Até o silêncio de Deus é uma resposta. E qual a resposta que está no silêncio de Deus, Cristo? Seja mais claro. Vou ser mais claro com vocês. Se Deus respondeu para vocês através de uma oração, através da vida de alguém ou através da palavra que ele nos ensina, beleza. Se Deus ficou em silêncio, é porque a resposta não está com Deus. Está com outra pessoa ou está em uma fase que você está atravessando. Então, não se apavore se você vem orando pela mesma coisa e Deus tem permanecido em silêncio. Você precisa voltar-se agora para o outro lado. Bom, eu perguntei a Deus, Deus até agora não me mostrou nada, não me deu uma resposta plausível. Mas aí eu vou perguntar aqui a outras pessoas para eu encontrar a resposta pela parte de Deus. Mas aqui existe um ponto muito especial. Quando eu falo pessoas, não é qualquer tipo de pessoa. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o WhatsApp da vida, minha gente. Não é. Não saiam daqui, vão fazer hoje uma enquete lá no Instagram com 3 respostas e a das 3 aqui vai ser a resposta de Deus. Não, também não é isso. Não é isso que Deus está falando aqui hoje para nós. A resposta como Deus traz através de outras pessoas em nossa vida é muitas das vezes uma simples palavra ou até mesmo a experiência que aquela pessoa viveu, um testemunho dela. Eu já tive muitas vezes de se conectar com outras pessoas através de eu ter visto um simples testemunho dela ou de ter me sentido com algo em comum com aquela pessoa depois que eu a vi, e aí eu entendi algo que lá atrás eu pedi a Deus. Disse, meu Deus, será que isso é para mim? Será que essa pessoa está falando hoje, respondendo para outra pessoa que não sou eu, tem a ver com o meu propósito? Aí eu volto novamente para Deus e pergunto: Deus, é isso mesmo? E aí Deus vai falar: é isso mesmo, minha filha. Que bom que você entendeu o que eu queria dizer. Que bom que você entendeu o meu recado. E aí você começa a agir com base na resposta que Deus enviou através de outra pessoa para a sua vida. Então, anote essas duas formas que Deus tem nos de responder. A primeira delas é Ele mesmo, propriamente dito, nos respondendo, e a segunda através de outras pessoas. Então, isso é incrível. E aí, trazendo para nossa mente, para nossa mentalidade, Raquel, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele deixa um código muito forte para nós nesse dia. Não sei que dia você assistirá essa gravação, essa aula, mas o que eu desejo do profundo fundo do meu coração é que você entenda que as respostas que você precisa para a sua vida já estão todas prontas. Você não acha que você vai surpreender a Deus com algum tipo de pergunta e achar que nele não há resposta. Tudo quanto você precisa, você encontra as respostas em Deus. Encontra na palavra, encontra no Espírito Santo. E Paulo vai nos ensinar aqui, quem tiver com sua Bíblia e quiser abrir 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6 em diante. A revelação pelo Espírito de Deus. Vamos ler aqui alguns versículos, meus irmãos, para a gente caminhar para o final da nossa aula. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificados ao Senhor da glória. Nossa.
Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos meditar aqui. Nada do que está preparado, do que está pronto para cada um de vocês, os olhos de vocês ainda viram. Nada do que espera por vocês muito próximo, o ouvido de vocês ouviram. Cristo, mas hoje eu ouvi uma mensagem, alguém lá no Instagram falou que minha vida vai ser assim e assado. Não. Deus fala aqui, ó. Deus está falando através do apóstolo Paulo. Que olhos não viram, nem ouvido ouviu, tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso aqui é uma dádiva divina. A glória de Deus é esconder as coisas do homem. E a glória do homem é descobrir as coisas em Deus. Então, se hoje você está passando por um processo em sua vida e você não tem olhos para enxergar ainda aquilo que Deus tem, fique em paz, que a palavra aqui nos tranquiliza quanto a isso. Não é dever nosso vermos antecipadamente. É dever nosso termos fé e saber que tudo aquilo que o Senhor já preparou já existe. É algo que realmente ali precisa pegar um feeling, você precisa ser mais experimentado em algo, passar ali por um processo, talvez um pouco mais longo ou um pouco mais curto. Isso não cabe a mim dizer, mas a Deus, que é responsável pela vida e pela morte, poder falar para vocês. Então, aqui, Paulo fala que nada do que o Senhor preparou ainda entrou no coração dos homens. Por isso que é importante a gente ouvir, né, Raquel, a voz do nosso coração. E que coisa maravilhosa quando atendemos ali, ouvimos a voz do nosso coração. Mas o mais engraçado, Raquel, é que o pessoal pega aquele único versículo que tem, que fala que vão e enganoso é o coração do homem. O pessoal pega esse versículo isolado, não entende o contexto, nem o pretexto, não entende nada ali e acha, não, vou ouvir meu coração, não, tá doido? Lá em Provérbios fala que é vão e enganoso, não vou me enganar, não. Aí age pela própria razão. Então é isso, precisamos ter cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado para não ouvir a voz do nosso coração. Quando você ouvir a voz do seu coração, atenda-o. É um sinal que Deus está lhe dando uma resposta. Christian, mas essa voz aqui exige um pouco mais de preparação, não importa. Não importa para Deus se você é profissional, se você é amador, se você é intermediário. O que importa é que ele falou para você. Vá e cumpra. Depois o arrependimento é mais amargo. Tem algo que me perturbou esses dias, Raquel, de uma ação que eu senti em meu coração e não fiz ainda. Não vou revelar porque não deixe tua mão esquerda fazer o que tua direita faz, mas eu estou perturbado com isso aqui dentro de mim. E a gente precisa ser mais sensível à voz do nosso coração. Se não haver uma outra oportunidade para isso, eu vou criar essa oportunidade. Mas o que não podemos é deixar de atender por mero capricho ou por achar que é uma emoção ali passageira. Não, eu senti aqui no meu coração aqui, não, mas daqui a pouco passa. É engano de vocês. Se vocês acham que as coisas do nosso coração têm que ser ignoradas. Deus é especialista de falar através de coração. E ele é um total especialista nisso. E nós precisamos ser especialistas a ouvir a voz dele em nossos corações também. Porque se nossos olhos não viram, Raquel, nosso ouvido não ouviu, e nosso coração não tem ainda os planos de Deus, como é que vamos saber? Sendo sensíveis. Passando a falar menos
e a ouvir mais. Continuando, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas Raquel, vem cá. Olha só que coisa interessante. Se as coisas não é revelada ao homem, senão por intermédio do Espírito, o que foi que Jesus falou quando ele iria partir? O que foi que ele falou para os discípulos? Lá em Atos, eu vou, mas vos enviarei, pedirei a meu Pai, para enviar o Consolador. Nossa, se você ainda não entendeu isso, eu estou toda arrepiada aqui. Também. Meu Deus do céu, olha só essa revelação aqui agora. Se o homem não foi revelado as coisas, senão por intermédio do Espírito de Deus, porque o homem comum, vai falar aqui adiante, não pode compreender as coisas de Deus, a não ser pelo seu Espírito. E o que foi que Jesus falou lá em Atos dos Apóstolos? Eu vou, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para que lhe console e para que lhe aconselhe por toda a sua vida. Uau! Aqui matou toda a charada. Todo o mistério de Deus aqui está nessa passagem. Se não ainda compreendermos as coisas de Deus, Raquel, é porque realmente o Espírito de Deus ou está distante ou nos distanciamos dele. Que embora ele não vai, a não ser que não somos filhos. Quem é filho tem o Espírito Santo dentro dele. Somos templo do Espírito Santo, tá, meus queridos? Ele habita dentro de nós. Cristo, aonde? Ele está na frente, atrás? Não. Dentro de nós. Introjetado. Não há como tirar o Espírito Santo de Deus. A não ser que você renuncie e se torne um ímpio. Mas, se não isso, o Espírito Santo está dentro de nós. E como ainda não compreendemos as coisas de Deus? Por que causa? Está aqui. Vamos continuar. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Tá ficando cada vez melhor, viu, Raquel? Que palavra linda, meus queridos. E isso tem tudo a ver com a nossa mente. Vocês vão entender no finalzinho. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então não há como, assim como Jesus falou, não há como conhecermos a Deus sem antes conhecer a Jesus. Não há como, Raquel, recebermos a dádiva de Deus sem antes ouvir o Espírito Santo falando para nós. E é o quê? É gratuitamente, sem cobrar um único real, o famoso 0800 da parte de Deus. Mas se estivermos com o espírito do mundo, e esse talvez seja o maior problema hoje das pessoas, Raquel, em não aceitar o Espírito Santo de Deus e andar segundo a palavra do mundo, segundo o conselho dos ímpios, como está lá em Salmo 1, é isso que tem distanciado não a presença que está dentro de nós, mas a voz do Espírito Santo em nosso coração. E é por isso que ainda não recebemos as coisas do alto, porque estamos numa completa fase natural de um homem comum, que se Deus hoje
trouxer, veja só isso, se Deus trouxer hoje para nós aquela grande bênção que tanto queremos, acharemos que é uma loucura. Está aqui escrito. Para o homem comum é uma loucura. E o que que ele vai fazer, Raquel? Vai espalhar como uma palha seca no vento. Não vai valorizar aquilo que Deus colocou. Por isso que precisamos ser mais maduros espirituais, saber discernir o que é da carne e o que é do espírito, associar as coisas espirituais com as espirituais. É disso que Deus está falando aqui para nós hoje. Continuando, verso 15. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu Deus. Se você não entendeu até agora o objetivo dessa mensagem, eu convido a cada um de vocês reler depois essa passagem quando terminarmos aqui, associado com a história de Jó, fazendo referência ao Salmo 1, que fala tudo para nós sobre a mente de Cristo. O porquê que ainda não alcançamos as coisas celestiais, as coisas do alto, o porquê ainda estamos vivendo um deserto tão longo em nossa vida, o porquê nos tornamos filhos de coração de pedra em vez de carne, e o porquê que levamos tantos tombos e estamos demorando a acertar um alvo, que é Jesus Cristo. Essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 2, ela traz uma mensagem muito forte para as nossas vidas. Que tudo quanto precisamos já está preparado. Que a prosperidade, a abundância, a riqueza, tudo que a galera tanto fala na internet, não está dentro de um curso não, Raquel. Não está dentro de uma mentoria, não está dentro de um mastermind. Aqui dentro, ó. A melhor mentoria da vida. O melhor livro que já foi criado, onde o próprio autor fala com o leitor. Esse sim. Aqui você encontra todas as chaves de sucesso para a sua vida. As chaves que as galera entra nas lives, paga super caro num curso, entra numa mentoria fechada de mais de 100 mil reais, achando que tem algum segredinho lá dentro, algum ouro guardado. Mas a Bíblia, que é a maior mentoria gratuita, Raquel. Você tem noção? Tem no digital. Eles distribuem Bíblia por aí em muitos lugares. Você pode comprar por um valor ínfimo, perto da riqueza que isso aqui contém. E as pessoas não valorizam. Um momento como esse nosso, Raquel, não tem valor inestimável que calcule isso aqui que Deus trouxe para nós. Fez sentido para vocês, pessoal, que a gente falou aqui sobre mentalidade, sobre termos a mente de Cristo? Raquel quer complementar, quer falar alguma coisa a respeito, Estou aqui Raquel? maravilhada, porque não é porque a gente tem uma experiência com o Senhor que Ele não continua nos falando, pelo contrário. O Senhor, dia após dia, vai nos falando, vai nos mudando, vai nos moldando, e Deus sabe como está o interior de cada um, né? Eu estou aqui maravilhada, porque a minha alma foi abastecida nessa tarde. Deus sabe o quanto eu precisava ouvir.
Não sei vocês, mas eu fui abastecida e eu glorifico a Deus, porque Ele é maravilhoso demais. Ele é perfeito, Ele é perfeito. Ontem eu estava conversando, a minha amiga está até aí, a Débora, ela sabe das minhas aflições, que é a minha conselheira, e ela sabe o quanto eu precisava ouvir essa palavra. E eu glorifico a Deus pela sua vida, gratidão mesmo, porque Deus é maravilhoso, gente. A nossa bússola está na palavra, o nosso rochedo está na palavra. A nossa fé está na palavra. Não esquece disso. A palavra, ela é gratuita, mas ela é valiosa. Ela é preciosa. Ela é grandiosa. Então, valorize. O Senhor fez coisas, nossa, de ter o único filho e deu para nos salvar. Já é extraordinário. Além de ter feito isso, nos deixou a palavra. Tudo o que precisamos está aqui. Raquel, complementando aí o que você falou sobre o maior ato de amor de toda a humanidade, que ninguém, por mais que tente, derrube, que foi a entrega do seu único filho à morte e morte de cruz. Não sei se os irmãos aqui sabem, Raquel consequentemente sabe disso, está na palavra de Deus, que quando Jesus lá na cruz, Raquel, já estado de agonia, já pronto para o espírito dele ser recebido lá no céu, pelo Pai, pelo nosso Pai, que Jesus naquele momento falou: Pai, por que me abandonaste? Será que as pessoas sabem por que Jesus falou aquilo naquele momento? Jesus falou aquilo naquele momento, porque naquele momento que Jesus falou, Deus virou as costas para o seu único filho e ficou de frente para nós. Nossa, eu estou aqui em êxtase. Vocês têm noção, quem é mãe aqui, de você dar as costas para o seu filho e virar de frente para as pessoas que até um tempo atrás andavam em trevas, até um tempo atrás castigaram o seu único filho, julgaram, o colocaram ao lado de um assassino ladrão e preferiram soltar o ladrão ao invés de o nosso único Senhor e Salvador? Que pai faria mais isso nessa terra, em sua concepção natural como homem? Eu também não, Dalila. Não consigo nem imaginar. É por isso que o amor dele nos constrange, Raquel. Eu não sei a vocês, mas me constrange. Todos os dias, o amor de Deus me constrange. Pegar aqueles que estavam lá no subúrbio, no fundo mesmo do poço, e colocar na mesa entre reis. Mas ninguém consegue fazer isso além de Deus. E é com essa mensagem que eu quero encerrar hoje a nossa aula. Tenho em mente de vocês, eu vou sempre falar sobre isso. Eu sempre, todo dia eu vou bater nessa tecla, Raquel, até virar uma raiz dentro da mente das pessoas. Que a prosperidade ela é natural e a pobreza ela é uma resistência. Então, se ainda não atingirmos ainda a prosperidade, o governo, o reinado aqui na terra, que foi para isso que Jesus veio, e foi para isso que Deus nos criou, é porque ainda tem uma pobreza dentro de nós, que está nos resistindo ali, que nem aquelas bolas de ferro que é presa na nossa canela, e a gente não consegue nem andar, dar um passo à frente. É por conta disso. Mas eu declarei uma guerra, e eu convido cada um de vocês a declarar essa guerra interna com vocês hoje. Declara essa guerra. Isso é uma guerra boa de ser vencida.
Todos os dias faça algo diferente. Crie tarefas. Faça algo ali que realmente vocês sintam que vocês estão saindo do estado natural e indo para um estado espiritual. Mudem isso aqui, provoquem a metanoia dentro de vocês. Se com essa mensagem de hoje, Raquel, as pessoas forem pesquisar, forem se aprofundar na palavra de Deus atrás da metanoia, elas alcançarão ainda hoje. Porque está aqui, é um dom gratuito de Deus. Ele não vai cobrar R$ 1 por isso, não. Ele não vai vender como muitos fazem, não. Deus é rio, Deus é fonte. Eu não conheço nenhuma fonte, principalmente vindo da parte de Deus, que pare de jorrar águas vivas, pare de jorrar sabedoria, que é o que precisamos, pare de jorrar coisas boas, bênçãos, prosperidade, caráter, que precisamos muito disso, ter o caráter de Cristo hoje em dia. Sermos pessoas realmente serenas. Peçam a Deus hoje, nessa tarde, nesse dia excepcional que Ele nos deu. Desembrulhe o presente hoje, não espere para amanhã, não. É hoje, como a gente já falou. Todos os dias recebemos um presente, o hoje, o agora. Então, age agora. Aproveite esse presente que Deus te dá todas as manhãs quando você acorda. Tá bom, meus queridos? Raquel quer falar mais alguma coisa? Tem Não condição tenho de, o que fa falar. Tem condição de fazer nosso boot ou eu faço? Jesus, eu tô assim, em êxtase mesmo. Deus é bom demais, perfeito. Eu Demais. só tenho que glorificar o nome do Senhor, meu Pai. Deus é muito bom. Então vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças, vamos respirar fundo. Deus amado, Deus Pai, como tu és perfeito, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento, Pai amado, de entrega, de palavra. Obrigada por nos abastecer nessa tarde, Senhor. O coração está jubilante, Senhor, porque o Senhor sabe quanto eu precisava ser abastecida aqui, Pai. O Senhor sabe dos momentos que precisava ouvir. E eu creio, Senhor, que nesse momento, assim como eu fui, Pai, preenchida pela tua presença, que o Senhor vai de encontro na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor vai de encontro a cada pessoa que assistir posteriormente também, Senhor. O Espírito Santo do Senhor venha preencher, que venha mudar, que venha moldar, que venha, sim, Senhor, meu Deus, guiar cada passo que for preciso dar. Que a prosperidade dos céus venha alcançar as nossas vidas, que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas em nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Pai amado, ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Ah, Pai, como é bom sentir a tua presença, Senhor. Como é bom sentir a tua presença. Que continuemos no decorrer do dia, Pai, gratos e jubilantes por sentir a Ti, ó Pai amado. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Obrigada pela saúde, pela vida, pelo trabalho, pelo transbordo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que possamos ser usados em Tuas mãos cada vez mais para a glória do Teu nome. Amém e Amém. amém. Louvado seja Deus por tudo. Deus é Amém, meus queridos. Amanhã temos um novo encontro, né? Orem sempre a Deus pelas vidas um dos outros, né, Raquel? Que bom. isso é uma tarefa que Jesus deixou para nós. Orem pelos inimigos de vocês, orem pelas pessoas que vos perseguem, para que elas sejam alcançadas por Jesus. Lembre-se que nossa batalha, nossa luta não é contra a carne, não é contra nossos irmãos, não é contra a nossa família, não. Nossa batalha é contra as hostes espirituais das trevas, os príncipes e as potestades do mundo das trevas, do mundo do inferno. Tá? Então,
Se tem alguém que vos persegue, ou se alguém está se sentindo perseguido, entregue nas mãos de Deus. Senhor, eis-me aqui, sou teu servo, sou tua serva amada, estou debaixo de um propósito seu, mas tem essas pessoas, tem esse povo que me persegue. E não é tarefa minha, Senhor, guerrear com eles, mas que o Senhor alcance a tua misericórdia e o teu amor na vida delas, para que ela vos conheça assim como eu te conheci. Então, orem dessa forma, tá? Que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Tá bom, meus queridos? Beijão no coração de vocês. Essa nossa aula vai lá para o YouTube depois. Que aula maravilhosa. E é como a Raquel falou, não sei vocês, mas eu fui renovado hoje aqui também. Porque primeiro a mensagem, ela atinge o mensageiro e depois ela é propagada. Então, se o mensageiro não foi atingido, é porque não foi algo de Deus. A mensagem primeiro ela atinge a quem transfere e depois ela é expelida assim como Deus pede, né? Assim como Deus usa o mensageiro para trazer a mensagem dele. E que aula, hein? Que passagem maravilhosa. Nunca tinha tido um entendimento tão forte como hoje, Raquel, dessa passagem de Coríntios. Muito linda, viu? Muito linda mesmo. A palavra de Beijo Deus se renova, né, Christian? todos os dias. Que bom. Façam todos um dia maravilhoso. Reine, governe, tome conta da vida de vocês e levem sempre a mensagem de amor e justiça para outras pessoas. Beijão no coração de vocês. Tamo junto. Até depois do fim. Obrigado, Raquel, pela sempre sua especial participação aqui comigo, me auxiliando em levar a mensagem para outras almas. Deus abençoe a todos. Uhum. Fiquem com Deus, pessoal.